e uma análise da obra de Franz Kafka, A Metamorfose, né? É uma obra muito famosa, na verdade, se não for é uma das mais famosas de Kafka. E falando um pouquinho sobre Kafka, né? Kafka nasceu em 1883, de origem judaica, mas nasceu em Praga, né? E ele é considerado um dos principais escritores de ficção do século XX, tá bom? Só para que vocês saibam aí, conheçam um pouquinho do autor, que nós vamos analisar a obra dele hoje. Falando sobre a metamorfose, eu pontuei alguns aspectos importantes. Uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente é que a metamorfose é uma obra que basicamente esconde um tesouro. Não é um livro para pessoas que não tenham ainda muita maturidade de leitura, porque vão chegar no final da obra e vão falar, nossa, é isso? Como assim é isso? Mas eu digo que sempre que é uma obra muito metafórica, ou seja, através disso, Kafka quis nos traduzir muitas coisas da nossa vida real. Através da metáfora, a metamorfose, ele nos traz muitos ensinamentos sobre a nossa vida real, tá? E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Então, um leitor apressado, mal informado, corre o risco de chegar aí no final do livro e acabar tendo um julgamento equivocado sobre a obra, certo? Nós temos alguns personagens, né, principais aí. No caso, nós temos Gregor Samsa, que é o protagonista da obra. E Gregor, até então, é um caixeiro viajante. E ele sustenta a família, ou seja, ele trabalha dia e noite para sustentar a família. E esse sustentar a família é um sustento de luxo. Eles têm uma casa muito boa e um local muito bom. E o pai e a mãe não trabalham, a irmã também não. Eles têm uma empregada, então eles têm uma vida de luxo, na verdade, né? E o livro já começa, já joga pra você no primeiro parágrafo, né? Que um certo dia, Gregor acordou metamorfoseado em um inseto monstruoso, né? Não nos dizem ao longo da obra, Kafka não nos diz claramente que inseto é esse. Ele nos dá algumas características, né? Tinha o ventre ali abaulado, muitas perninhas e por aí vai. E as pessoas costumam dizer que é uma barata, mas na obra necessariamente ele não é descrito dessa forma. Então ele acorda metamorfoseado, ou seja, transformado ali em um inseto monstruoso. E a primeira coisa que vem à mente dele é que ele está atrasado e ele precisa sair para trabalhar. O relógio, ele precisa pegar o trem. Como assim, né? E ele percebe que tem uma dificuldade de se levantar, ele não consegue se mexer em virtude daquele corpo, né? De inseto. Então, o que ele vai fazer? Meu Deus do céu, e agora? Eu tô atrasado, eu preciso trabalhar. Então, eles têm sempre essa pressão muito forte do trabalho na mente dele. E aí ele fica buscando formas de se levantar da cama e ele não consegue. E a família começa a perceber que ele tá atrasado e começa também a fazer uma pressão, a bater na porta. O quarto dele fica no centro da casa, ou seja, nós temos cômodos aí em volta, né? E a família começa a se desesperar. A mãe bate em um lugar, a irmã bate em outro lugar e ele não tem muito o que fazer. Ele não sabe ainda lidar com aquele corpo de inseto monstruoso, né? E como sair da cama, ou como abrir a porta e etc. E aí o que acontece? O gerente dele, da empresa dele, vai até a casa dele para saber o que está acontecendo. Como assim, né? O Gregor não chegou ainda para trabalhar. E aí ele vai lá, muito bravo, começa a cobrar, a família não sabe o que fazer, bate na porta. Gregor, sai daí, o gerente chegou. E ele até emite alguns sons, a família não discerne muito bem o que são aqueles sons. E o gerente fica enfurecido e querendo que ele saia, ou então que chame um médico, que faça alguma coisa, né? E aí, então, nesse desespero da família, né? O Gregor não vai trabalhar. Em meio a tudo isso, inclusive, eles até pedem para que a empregada vai chamar um marceneiro para abrir a porta, um médico para ver o que está acontecendo. E a única preocupação do Gregor é com o trabalho. É isso que o aflige, é isso que o preocupa. Então, basicamente, ele não se importa com a aparência estranha dele. E aí ele resolve sair para explicar. Ele consegue, ele dá um jeito lá de abrir a porta. E ele aparece. E aí, quando ele aparece, é óbvio, todo mundo se assusta, né? Como assim? Um inseto monstruoso. E aí o gerente acaba fugindo ali, vagarosamente, sem ninguém perceber. A mãe praticamente desmaia. O único que toma alguma atitude é o pai, que pega a bengala e expulsa ele, coloca ele de volta ali pro quarto.
E nisso tudo, a vida do Gregor basicamente se limita ao quarto. É onde ele fica ali o dia todo, a irmã o alimenta e mantém o quarto limpo. Ela tem, nessa parte da obra, um cuidado muito grande com o Gregor. E a vida dele se resume a isso. No começo, ele acaba até se distraindo com as conversas da família, né? Ouvindo que a família tá conversando, mas sempre de dentro do quarto dele. E a família normalmente tá falando sobre ele ou tá falando sobre a situação financeira, porque agora ninguém trabalhava. O único que mantinha a casa era o Gregor. Ele não podia mais trabalhar porque havia se transformado em um inseto. O que seria deles, né? Eles começam a se preocupar. Essa é a preocupação aí maior deles ao longo da obra. E aí, o pai descobre que tem uma reserva aí de dinheiro. E a família que antes era sustentada pelo Gregor começa a trabalhar, né? O pai vai trabalhar em um banco e etc. A mãe começa a costurar e a filha ajuda. Então eles descobrem, na verdade, que eles podem trabalhar, né? Que eles não precisam do Gregor ali pra sobreviver. Com o tempo, o Gregor acaba aprendendo a lidar com o corpo dele, né? Com aquela mudança de corpo. E ele começa a andar muito ali pelo quarto, porque pelas paredes, pelo teto, é o lugar que ele tem, o ambiente dele ali. A irmã acaba reparando nisso e ela decide então dar um pouco mais de espaço para ele, né? Ela decide tirar os móveis que estão lá no quarto. Porque ele também deixa rastros, né? Então ela decide retirar ali os móveis. Então, um belo dia, né, ela e a mãe se unem para retirar esses móveis. Então, enquanto elas fazem isso, Gregor fica escondidinho ali, abaixo de um canapé, né, como se fosse um sofazinho. Ele fica escondidinho ali. Mas, num dado momento, enquanto a mãe entra no quarto para retirar um móvel, ele aparece. E a mãe o vê praticamente pela primeira vez após aquele encontro, quando ele saiu do quarto para esclarecer para o gerente. E ela desmaia, ela passa mal, nossa, ela fica desesperada, porque até então ela não tinha o visto transformado de forma tão clara, né, em um inseto monstruoso. E aí então ele foge de volta, né, pra debaixo lá do canapé. E quando o pai chega, a irmã e a mãe contam, né, toda a história. E o pai fica muito enfurecido. E aí ele começa a avançar no Gregor, tacando maçãs no Gregor. E uma dessas maçãs que ele taca fica alojada nas costas de Gregor, né? Então ele vai ferido para o quarto. Como eles estavam com poucos recursos financeiros, a família decide então alugar os quartos da casa, né? Então eles alugam ali para 3 inquilinos o quarto. E aí, para distrair os inquilinos no jantar e tudo mais, eles pedem pra irmã de Gregor tocar violino pra eles, né? Pra Gretchen tocar violino. E aí o Gregor se sente atraído por aquela música, por aquilo, e vai em direção ao som, porque ele quer ouvir, ele quer ver aquilo, né? Vai em direção ao som. E obviamente que ele assusta os inquilinos, né? E eles acabam saindo da casa, rompem o contrato de aluguel, falam que vão processar a família. E aí então, a irmã de Gregor basicamente mostra uma outra face dela. Ela quem tentava protegê-lo, ela passa também a atacá-lo. E sugere, inclusive, que a família se livre dele. Vamos nos livrar, porque ele virou um peso e tudo mais. Então, no fim das contas, eles acabam, né, largando o Gregor. E num belo dia, a empregada o encontra morto, né, num canto do quarto, porque através daquele ferimento, e ele acabou sendo deixado pela família. Ele não tinha mais com quem contar, então ele foi encontrado morto, foi recolhido, jogado no lixo e pronto. É assim que acaba a história e a família vive a vida normalmente, tá? Resumindo, é isso que nós temos aí na história. Aí você vai me falar, nossa, mas é só isso? Como assim? Ele continuou transformado em inseto, nada aconteceu, não tem uma explicação. O porquê dele ser transformado em inseto? Então, antes de analisar, eu quero dizer para vocês algumas coisinhas importantes sobre a estrutura da obra. A obra, primeiramente, o que nós precisamos saber é que ela é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente sofre esse impacto da metamorfose, né? O Gregor Samsa num inseto monstruoso. Na segunda parte, a gente acaba acompanhando a existência do Gregor como inseto. Como é que foi esse processo?
E na terceira parte, a gente acaba sofrendo a angústia da impossibilidade dele conviver com a família e, consequentemente, da morte dele, né? Em virtude dessa impossibilidade de convivência, tá? Analisando, gente, o que aconteceu com o Gregor? Como assim ele se transformou num inseto monstruoso? Era um sonho, não era? O narrador explica? Não é dito que é um sonho, ele não volta a ser humano novamente. A história realmente é essa, tá? Não era um sonho. O que nós sabemos, então? O que isso representa? Uma coisa muito importante, que eu acho que é uma das partes mais importantes da obra, é que no início, então, nós temos um amor servil, né? Um amor que abandona a si mesmo, a sua vida pessoal, em amor à família. Gregor faz isso. E aí nós temos a família como parasita, ou seja, a família sugava Gregor, né? Vivia ali às custas dele, nas veias dele. E quando a família precisa apoiá-lo, ou seja, ele passa a ser o parasita da família, ele é abandonado. Nos traz muito a ideia de que, na verdade, em sociedade, né? Enquanto nós estamos servindo, sendo úteis, essa análise da obra mostra muito isso. Enquanto estamos sendo úteis, legal, tá tudo jóia. Mas quando a gente precisa de ajuda, nem sempre nós temos. Nem sempre nós recebemos na mesma medida com que nos doamos, né? É isso que acontece aí com o Gregor. Então essa metamorfose tem muito dessa alegoria, né? Gregor, enquanto parasita da família, não pôde contar com eles, não pôde usufruir dos benefícios que eles poderiam ter dado a ele. Mas a família usufruiu de tudo que o Gregor poderia proporcionar, né? Eu acho que essa é a principal temática da obra, dessa questão do amor servil, alguém que se doa, que faz tudo que pode, faz além do que pode, na verdade, dava uma vida de luxo para eles, e que quando precisou de um retorno, não obteve, né? A narrativa também, ela tem um anticlímax. O que nós chamamos de anticlímax? Quando o momento principal, o ponto culminante da obra, e o autor tem que ter muita coragem para fazer isso, é jogado logo no início da narrativa. É isso que Kafka faz, né? Ele fala logo no primeiro parágrafo, que Gregor acordou metamorfoseado em inseto monstruoso. Ou seja, o principal momento, o auge da obra, já é jogado no primeiro parágrafo. E por que isso é um desafio muito grande, né? Porque no decorrer da obra é difícil você prender a atenção do teu leitor quando você já jogou o assunto principal. Por isso que algumas pessoas acabam aí não entendendo muito o sentido daquilo e se decepcionando quando não entendem a intenção de Kafka dentro da obra, tá? Alguns outros aspectos importantes também que eu coloquei aqui pra vocês é que é um livro aberto, ou seja, não tem explicação, uma explicação clara, os motivos pelo qual isso aconteceu. Fica a sua interpretação, o que esse livro quer dizer, por que Kafka fez isso, tá? Essa alegoria aí também. A gente percebe também um amor ali realizável pela irmã, porque a irmã, ela tem duas fases, né? Primeiro, a fase da dedicação, do cuidado, ela alimenta, ela limpa o quarto, ela se preocupa, mas ao mesmo tempo, quando ela percebe que ele é um parasita, que ele vai prejudicar, ela muda essa face. Ela passa a ser a autoridade na família, porque é ela quem decide que eles precisam mudar de casa, deixar aquela vida, deixar o Gregor pra trás, abandoná-lo e tudo mais, e ela passa a ter autoridade, tá? Então nós também temos essas duas faces aí da obra. E uma outra temática muito importante é a relação do trabalho, né, dentro da obra. O trabalho basicamente é uma coisificação do homem, ou seja, transforma o homem em uma coisa, alguém que está afadado a viver trabalhando ali para o seu autossustento, mas alguém que vive e se desgasta através desse trabalho, tá bom? Então, dentro da obra, o ponto de partida é a metamorfose do Gregor, mas nós temos várias metamorfoses aí nessa novela, né, do Kafka. Então, nós temos outras transformações, não foi só o Gregor que se transformou, a família também se transformou, né? Então, percebam aí que nós temos várias metamorfoses ao longo da obra. O espaço familiar aí que vai se transformando, e Gregor se limita a um pequeno espaço, que é o quarto. Ele perde o espaço que ele tinha, mas que na verdade ele só tinha quando ele podia fornecer algo, né? Então ele fica totalmente excluído.
Então, o pai, que só ficava sentado, dormindo, passa a trabalhar, ou seja, ele descobre que ele não precisa depender do filho exclusivamente. Então, é uma coisa que também acontece, né? As pessoas muitas vezes são dependentes e elas descobrem que elas conseguem fazer as coisas sozinhas. A gente fala que quando a água bate, né, a pessoa aprende a nadar, e foi isso que aconteceu com a família do Gregor. A metamorfose da casa também, a família passa a mudar os ambientes, muda o quarto, aluga quartos para inquilinos, e que é quando o Gregor é atraído aí pela música, tá? Então, gente, essa obra possui muitas metáforas. Gregor não pôde contar com a família, foi abandonado, né? E sem explicação por que ele era um monstro. A maioria das pessoas espera outra saída, né? Outro final. Mas não acontece. E na nossa vida real? Acontece? Tem outra saída? Tem outro final? Será que quando nós precisamos das pessoas e nós não podemos contar com ela, do dia pra noite surge uma explicação e a história muda? Ou não? Será que é como o Gregor? A gente descobre que vamos morrer ali sozinhos. É óbvio que não dá pra generalizarmos, né? Mas o que a obra nos passa é isso, que você é muito mais útil quando você fornece algo, quando você tem algo a dar para a pessoa, do que quando você precisa de algo, né? Então, acho que esses são os aspectos principais aí, ok? Da obra. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, podem deixar abaixo, tá? Que eu vou respondendo para vocês. E é isso. Hoje a gente analisou a Metamorfose do Franz Kafka. Tchau, gente!